Amém, amados irmãos, a paz esteja convosco. Pastor é de Deus falando aqui do estado do Rio de Janeiro, ao vivo na Rádio Gospel 1000 e também na Rádio 93 FM, a Rádio do Povo de Deus, todos os domingos, às 5 horas da manhã. Eu quero nesta manhã trazer preparado para você, acredite, momento de despertamento, o que Jesus disse, escute isso aqui, o que Jesus falou, o que ele disse, o que ele mencionou, vigiai e orai. Vamos lá. Para vigiar e orar, porque a nossa carne é fraca e enfrentamos muitas tentações. Quando vigiamos e oramos, ficamos mais fortes para resistir às tentações. Existem, irmão, tentações de todas as formas, né? A ganância, a beleza, o dinheiro, o trabalho, tudo existe tentação. Na noite em que foi preso, escute isso aqui, Jesus ele foi para o jardim do Getsemane. Ele foi com seus discípulos para orar, mas enquanto ele orava sozinho, os discípulos adormeceram. Quando voltou, Jesus ele repreendeu os discípulos e os avisou que deveriam vigiar e orar, para não caírem em tentação. Está escrito isso 26, 40 ao 41. No entanto, irmão, eles adormeceram outras 2 vezes. Jesus orou, desceu, os caras dormindo. De novo, os caras continuaram dormindo. Os discípulos eles não vigiaram. E quando chegou a hora de Jesus ser preso, todos fugiram. Imagine isso aqui. Quando chegou a hora, todos fugiram. Resultado, você quer saber realmente se aquela pessoa é um servo de verdade, está junto com Deus de verdade, acredita em Deus? Veja as provas, se ele fica ou ele corre. Então não é diferente. Esses homens andavam com Jesus. Eles receberam poderes para fazer milagre igual a Jesus. Jesus ele deu a porção por igual a todos, mas no momento da aflição, no momento da pressão, no momento que foram encarcerar, prender Jesus, eles fugiram. E Pedro até negou Jesus 3 vezes. Então eles não estavam prontos e por isso foram apanhados de surpresas. Agora eu te pergunto, não estavam prontos? Como assim? Jesus não deu porção para ele dobrada? Deu. Muitas vezes Jesus ele dá a porção para você, ele te dá autoridade, mas você ainda se deixa se levar por alguma coisa. E naquele momento que Jesus estava orando, que chamou eles deixaram se levar pelo sono. Não entenderam que deveriam estar atentos e vigilantes. Eles estavam ali como uma proteção de Jesus, entre aspas. Jesus disse, fique aí, mas fique de olho. Vigiem, orem. E não foi isso que foi feito. O espírito da carne, escuta isso aqui. O espírito e a carne, vou falar assim. Jesus disse, vigia e ora, porque todos enfrentamos uma luta entre a carne e o espírito. Você veja aqui que Jesus ele colocou ele também. Vigiai e orai, porque todos enfrentamos, olha aqui, está no plural. Até Jesus ele sabe que ele enfrentava, que ele estava ali como homem. Versículo 16, 17. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão o desejo da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. O Espírito, o que é o contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam.
Então aqui está. Muitas vezes a gente não faz o que a gente deseja fazer, porque existe esse conflito do espírito com a carne. O nosso espírito ele quer as coisas de Deus e se alegra com a justiça e se alegra com o bem, mas a nossa carne ainda sofre tentações e se inclina para o mal. A carne significa nossa natureza humana, que ainda é influenciada pelo pecado e suas consequências. Escute bem, em nosso espírito estamos prontos para servir a Deus e obedecer a seus mandamentos, mas a nossa carne é fraca e se não tomarmos cuidado, pode cair no pecado. Por isso que está escrito, aquele que estiver em pé, cuide para que não caia. Então, se você se cuidar, você não vai cair. O exemplo foi Jesus. Ele se cuidou e não caiu. Mas ele foi tentado muitas vezes por mulheres, por dinheiros, posições, mas ele não se entregou, porque ele cuidava. Então, enquanto não chegarmos à vida eterna, sempre teremos uma luta com a carne. Por isso Jesus o disse: vigiai. Vigiar significa ficar atento. Então precisamos estar vigilante, porque o diabo está sempre procurando maneira. 1 Pedro 5,8. O diabo, inimigo de vocês, anda ao derredor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. 1 Pedro 5,8. Então os ataques e as tentações podem surgir quando e onde menos esperamos. Quando baixamos a guarda, ficamos mais vulneráveis aos ataques do diabo. Uma parte, irmão, importante de vigiar é reconhecer, aprende isso aqui, as nossas próprias fraquezas. Quando sabemos onde sentimos mais tentado, podemos evitar situações perigosas e criar soluções. Cada pessoa tem fraquezas na carne diferente. Por isso esse tipo de trabalho é muito pessoal. Para uma pessoa, vigiar poderá significar evitar de usar o computador sem supervisão. Mas para outra pessoa, poderá ser evitar a ala dos doces do mercado. Vigiar também implica estar atento à voz de Deus. Quando lemos a Bíblia e nos reunimos com a igreja, nossa atenção se centra mais nas coisas de Deus. Através da Bíblia, aprendemos a vigiar e a vencer a tentação vivendo para Deus. Orai. Orar e vigiar estão intimamente ligados, irmãos. Orar é uma forma ativa de vigiar. Quando oramos, colocamos nossas vidas diante de Deus e para sermos guiados por Ele. A oração nos ajuda a dominar a carne. Jesus ele nos ensinou a orar por ajuda para vencer a tentação. Mateus 6,13 está escrito: e não nos deixeis cair em tentação, mas nos livre de todos o mal, porque teu é o reino e a glória e poder para sempre. Amém. Então, queridos, não lutamos sozinhos. A força para vencer vem de Deus. Na oração submetemos nossa carne à vontade de Deus, e isso nos torna fortes para dizer não ao pecado e colher bons frutos. A oração ela também é importante quando caímos em tentação. Podemos orar por perdão, capacidade para consertar nossos erros e força para vencer da próxima vez. Deus sempre perdoa quem se arrepende. 1 João
9. Se confessarmos nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, se você está andando em pecado, mude agora, ore ao Senhor, peça para que Ele transforme você e tire todo o desejo da carne do seu coração. Que Deus fale mais o teu coração, fique sempre ligado conosco, que Deus abençoe, paz. Deixe seu comentário aqui abaixo, nos siga no canal, @pr.adoradora de Deus, aqui no YouTube, também nas plataformas, redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, Quai, TikTok. Paz é de Deus.